Rio Negro e Solimões. Dois rios que nascem em lugares diferentes e não se misturam. Trindade e unicismo. Dois entendimentos sobre Deus que também não se misturam e que também nascem em lugares diferentes. Enquanto a Trindade nasce do reconhecimento de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo em três pessoas distintas, o unicismo nasce da não compreensão dessa verdade. Bem-vindo ao terceiro episódio da série Desvendando a Trindade. Para quem não viu os primeiros vídeos, o link está na descrição deste vídeo e também estamos adicionando cada vídeo na playlist sobre o tema. Aqui nesse episódio trataremos das referências bíblicas à Trindade que estão presentes no Novo Testamento. Antes de continuarmos, pedimos que você curta o nosso canal e compartilhe esse material para que a verdadeira palavra alcance mais pessoas. Com licença. Sim. Por que você não explica o que é unicismo primeiro? Explicar o canicismo? Sim. O unicismo clássico, que na verdade é unicismo mais, desculpe meu termo, judaico, né? Que é Jesus não é Deus. Tá. Aí, pronto, a gente defendeu esse que Jesus é Deus, beleza. Aí entra naquele unicismo que veio lá no período de 1750, 1850, que é o unicismo de Jesus pode até ser Deus, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é só uma força, tal, aquele negócio meio dos testemunhos de Jeová. Aí a gente vai e entra nessa... problema com alguma pessoa da Trindade, então. Em algum momento eles têm um negócio com alguém ali, né? Só que o que nós encontramos hoje, eu gosto de dizer que é o unicismo político, porque é o unicismo que veio depois que os unicistas começaram a perder espaço comercial, que é espaço de vender CD, vender livro, ter pregador que vai nas outras igrejas, esse espaço aí. Que aí, nessa questão, eles começaram a falar, não, realmente, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não que sejam três pessoas, mas é uma coisa que até já se dizia no latim, que é a persona, né? Que Deus ele coloca uma máscara e se identifica com personas distintas, né? E este, para mim, é o unicismo mais complicado. É defender que existem três pessoas individualmente, né? Então, professor Edmar, você está querendo me dizer, então, ou nos dizer, na verdade, né, que os unicistas atuais, na verdade, então, eles fizeram uma adaptação da sua crença e para que sejam aceitáveis no meio pentecostal, no meio evangélico em geral. Então eles fizeram essa adulteração, alteração na sua doutrina, por exemplo. Então, digamos assim, que na frente dos evangélicos, para o público em geral, eles se mostram que de certa forma, até aceitam a doutrina da Trindade, até a página 2. Da página 2 em diante, eles não aceitam. Exato. Seria mais ou menos isso daí. Isso daí. Pois bem, pessoal, no vídeo anterior, nós estávamos falando sobre a revelação do Deus que é Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Pois bem, nós hoje vamos falar do Deus que se descortina, se revela na Nova Aliança. Eu quero que você entenda que a fé cristã compreende a revelação, já falamos isso, e vamos continuar repetindo, porque o apóstolo Paulo dizia, eu não me canso de dizer sempre as mesmas coisas. Então eu não vou me cansar. A revelação na fé cristã, ela entende que é progressiva. Deus vai se descortinando, vai se mostrando ao ser humano numa relação pessoal. Por isso que conhecimento teológico, o conhecimento de Deus se dá numa relação pessoal, não muito tanto intelectual. Tem muita gente... Isso é um problema do Ocidente, compreender a relação de um modo intelectual, sempre racional, sempre sistemático, sempre metódico, positivista. Mas não.
para a mente hebraica e ali judaico-cristã, a relação com Deus é sempre algo pessoal, mais íntimo. E isso é conhecimento. Por isso que em uma passagem da Sagrada Escritura diz, né? Conheceis e continua conhecendo o Senhor. Ou seja, é um ato progressivo. Então, Deus se revela, se comunica ao ser humano ao longo da história. Todos sabem, no drama da revelação, no drama da salvação. Lembra, temos a queda, lá atrás temos a queda, e aí o homem se afasta de Deus. Mas Deus, com a sua soberania, como um teólogo, Bruno Forte, chama soberania amorosa, Deus é soberano, mas é um ser amoroso, é um Deus de amor, Deus é amor, então ele vai até o ser humano, e ele, de forma amorosa, quer salvar o ser humano. Esse modo de querer salvar, de se autocomunicar, mostrar quem ele é, se dá na história, no tempo e no espaço. Só que Deus usa aquilo que os teólogos chamam de economia da salvação, ou seja, as relações que Deus tem com o ser humano na história. Deus faz uma intromissão. Nossa, Deus, a palavra intromissão na sua etimologia traz a ideia de entrar no assunto lá dentro, dentro dos assuntos humanos. Então Deus se intromete nos assuntos humanos. Deus entra na história. Isso vai se dando de forma progressiva. Pensa numa linha. Eu sempre digo isso em sala de aula. Pensa numa linha. Vem vindo assim, ó, e ela vai subindo, 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 e chega lá a plenitude. Ou pensa num cálice e você vai enchendo de água. Vai enchendo de água e quando chega no topo, ela transborda. É o pleroma, é a plenitude. É o máximo que Deus escolheu, planejou, projetou de tempo para se revelar ao ser humano. E agora ele se revela de forma plena. Como? Naquilo que o cristianismo chama de encarnação, que é o mistério do Deus que não se contém em sua eternidade, por Deus não ser solidão, ele não se contém em sua eternidade e ele vem, se intromete nos assuntos humanos. Ele arma a sua tenda entre os homens. É a encarnação, é aquilo que no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, é a ideia de que Deus assume a nossa humanidade na pessoa de um homem, que foi dado o nome de Jesus de Nazaré. A fé cristã clássica, ainda por mais que... Por que eu digo isso? Porque há vários desdobramentos, há várias alas dentro do cristianismo que vai entender que Jesus era um político, vai entender que ele era um homem que queria subverter a ordem política de sua época, mas a fé cristã ortodoxa entende que é muito mais que isso. É Deus entrando na história humana, com o intuito de salvar, de salvação. Tem uma obra da editora Paulinas, eu vou esquecer o nome do autor, mas o nome da obra é Segundo as Escrituras. O autor, já no começo dela, ele já diz o seguinte: o cristianismo trata da ideia de que Deus assumiu nossa humanidade. É praticamente um núcleo central da fé cristã. Se nós negamos isso, nós negamos tudo. Deus assumiu a nossa humanidade, entrou na nossa história. E aí por isso que, como diz esses dias meu filhinho, diz assim: pai, por que é antes de Cristo e depois de Cristo? Os historiadores têm todo um termo técnico, né? Porque o calendário, eles falam todo. E eu vou te explicar para ele o seguinte: é porque a história da humanidade era uma antes de Cristo e a história da humanidade é outra depois de Cristo. Então eu gosto de explicar simples assim. A humanidade caminhava para um sentido antes de Cristo, e quando Cristo assumiu nossa humanidade, a humanidade segue para outro caminho. Não tem como. Por isso que a vida humana depois de Cristo é uma crise. Crise da etimologia, ou seja, escolher um caminho. Então você tem que escolher um caminho. Ou Jesus, ou você não escolhe nada. Porque sem Jesus, a fé cristã diz, você não tem nada. Ou você tem Jesus, ou você não tem nada. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Deus se revelando na pessoa de Jesus, de forma plena e de forma cabal. Ok?
batismal. Muitos estão familiarizados com os textos bíblicos e sabem que lá em Mateus 28, 19 está as instruções, né, de Cristo de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No outro vídeo eu mencionei, Deus se revela no Antigo Testamento como um verbo, eu sou o que sou. E na plenitude dos tempos ele se revela como um substantivo. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todas essas versões do texto bíblico, e até no original no grego, você vai entender que está no singular, em nome. Esse em nome está no singular. Jesus não fala aqui em nome do Pai, dando a entender que são três deuses ou são três pessoas muito separadas. Ele dá um nome singular. Então não foi Constantino que escreveu esse versículo? Não, esse versículo não foi Constantino e não foi alterado por ele. É que o pessoal fala que foi, né, que a Trindade é algo construído por ele, né? Só para me tirar essa questão, só para tirar essa dúvida, só uma provocação mesmo. Muito bem. E aí existe uma seita, ou eu sei, diversas seitas unicistas, que elas pregam que a salvação é pela fé em Jesus e pelo batismo em nome de Jesus. Então, as pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se desviam e vão para esses movimentos, lá eles são batizados novamente só em nome do Senhor Jesus. Aqui, nessas 4 passagens, não fala da fórmula do batismo. Fala da autoridade em que aquele batismo foi realizado. Os apóstolos, eles pregavam em nome de quem? De Jesus. Eles curavam em nome de quem? De Jesus. Expulsavam demônios em nome de Jesus. Batizavam em nome de Jesus. Então, quando o Atos dos Apóstolos menciona 4 vezes que eles foram batizados em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Senhor, não está falando da fórmula. Eles batizaram foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exatamente como Jesus mandou. Não pense que os apóstolos desobedeceram ao Senhor Jesus, não, eles obedeceram, tá? Só que nós não sabemos como era o modus operandi. Mas, sem dúvida alguma, se Jesus falou, ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sem dúvida alguma, ele não perdeu o juízo para desobedecer ao Senhor Jesus. Pode ter certeza disso. Aí tem gente que pode falar assim, Kleber, mas tem um texto lá da Epístola de João que foi um acréscimo. É da Epístola de João que fala 3 coisas testificam no céu. Pai, a palavra e o Espírito. E 3 coisas testificam na terra. Mas para nós falarmos da Trindade do Novo Testamento, nós não precisamos daquele acréscimo. Como teólogo, eu posso concordar com você, sim, foi um acréscimo. Hoje todos os exegetas concordam com a ideia que foi um acréscimo posterior. Mas eu não preciso desse texto, professor Edmar, para falar da Trindade no Novo Testamento. Só a forma batismal já me dá um campo amplo. Vou dar um exemplo. A palavra aí é baptismo. O baptismo traz a ideia de mergulhar. E aí Jesus fala que ide e batizai. Só que esse traz a ideia de dentro, de batizar dentro, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a coisa mais bonita que eu vejo nessa passagem, não só traz a ideia de mergulhar, mas não só nas águas, na realidade, numa nova realidade. Se batismo na tradição judaica e batismo nas religiões órficas ou as religiões de mistério da antiguidade grega, traz a ideia de você passar por um processo de iniciação. Nesse caso aqui do batismo que Jesus está mencionando, traz a ideia de entrar numa nova realidade, de você ser mergulhado numa realidade que você não tinha acesso, agora você tem. Você é batizado dentro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você falou sobre as coisas fundamentais, né? Quando a gente pega no livro de Hebreus, o livro de Hebreus fala justamente sobre isso. Não deixemos, em algumas traduções fala, não deixemos os fundamentos, né? Mas se a gente for pegar,
Isso daí eu vou editar porque eu preciso lembrar qual é o termo na tradução original, né? Mas dá a liberdade de falar, não deixemos aquilo que é fundamental, né? Então, na verdade, se a gente for pegar o livro de Hebreus, se a pessoa for pseudo-cristão, no sentido de não crer em Cristo como a Bíblia fala, então ela tem que pegar o livro de Hebreus inteiro e arrancar, né? Não tem como ter o livro de Hebreus se a pessoa não acreditar no Cristo assim como ele se apresentou, né? Toda a problemática da Trindade nasce na confusão que se faz da divindade de Jesus Cristo. A doutrina da Trindade nasce a partir da afirmação de que Jesus é Deus. E toda a dificuldade destas seitas, né, dessas religiões que não concordam que Jesus é Deus, eles têm automaticamente um problema em entender a Trindade e um problema com a doutrina da Trindade. Como nós hoje estamos falando de textos no Novo Testamento, eu selecionei uma aqui interessante, que é no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 24. Jesus ele fala assim, ó, Jesus se apresenta como o eu sou. Muito antes de Abraão existir, o Filho já se manifesta como o eu sou. No versículo, na verdade, versículo 58. Jesus emprega para si mesmo o nome de Javé, revelado para Moisés lá em Êxodo, no capítulo 3, capítulo 3 e versículo 14. Claramente, Jesus está se identificando como o Deus de Israel. E isso é tão claro que os judeus acusaram de blasfêmia, e tendo em seus corações endurecidos, e em gesto de rejeição a ele, pegaram pedras para apedrejá-lo. Está lá em João, capítulo 8, versículo 59. O Pai e o Filho estão um no outro, e eles são um. Está em João, capítulo 10, versículos 30 e 38. Depois no capítulo 14, versículos 10 e 11. Mais uma vez os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. João 10 e 31. Pois entenderam de forma correta que quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, estava reivindicando a sua divindade. Está em João 5 e 18. Em João 20 e 28, o próprio Tomé reconhece que Jesus é Deus. Ele se ajoelha diante de Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu. Então, tem algumas coisas aqui que a gente precisa salientar a respeito disso. Primeiro, diante da própria fala de Jesus, ele está reivindicando a sua própria divindade. Então, se a doutrina da Trindade nasce a partir, né, de que Jesus é Deus, eu posso afirmar que ela é verdadeira. É uma questão de lógica, né, professor Kleber, que ele trabalha com a filosofia, né? É uma questão de lógica. E o fato dos judeus quererem apedrejá-lo, eles sabiam muito bem o significado dessa fala de Jesus. E o fato dela estar registrada no cânon sagrado, isso tem um significado muito grande para a fé cristã, pois ele está afirmando que ele é Deus. É o seguinte. Eu lembrei de uma passagem que Friedrich Nietzsche disse, né? Numa das suas obras, né? Deus morreu, né? O louco vem na cidade, fala, Deus morreu e nós o matamos. Só que o próprio Nietzsche nessa passagem, salvo eu, não vou lembrar ao certo, ele levanta a questão, se Deus morreu, o que eu coloco no lugar? O grande problema é que as pessoas querem tirar do cristianismo, eles não querem tirar, hoje em dia na pós-modernidade, falar, beleza, a gente não conseguiu matar Deus, e não conseguimos matar o cristianismo. E nem destruir a religião. E nem destruir a religião. Teve aquela profecia lá daquele filósofo, né, que dizia que passasse um tempo não ia ter mais Bíblia no mundo. A Bíblia ainda continua sendo o livro mais vendido do mundo.
Detalhe, Ok. só um adendo. Ah, Eu trabalhei uma vez, eu fui na Sociedade Bíblica do Brasil fazer uma reforma, fazer uma manutenção nas bombas de tinta, porque não estava dando conta de fazer o número de Bíblias. E aí eu perguntei para um funcionário lá, qual é o número de Bíblias aqui, só na Sociedade Bíblica do Brasil? Ele falou assim, está em média mais ou menos de produção aí por ano 100 milhões. Fecha parênteses, pode continuar. não, só para você ter uma ideia. Então não tem como. O cristianismo ele é atacado e tal. Mas aí, como a pós-modernidade falou assim, não conseguimos tirar Deus da jogada. Então vamos tentar fazer o cristianismo maleável, palatável, mais saboroso, né? Porque esse aí é intragável. Esse que está aí, esse ortodoxo, é intragável. Lançam obras acadêmicas. Cristianismo falsificado. Gostei dessa obra aí. Vai estar aqui na biblioteca logo logo. Parabéns à CPAD por lançar essa obra. Vamos mudar. Vamos fazer um cristianismo palatável. E uma das coisas que eles querem tirar é a divindade de Jesus. Se eu tiro a divindade de Jesus, Jesus fica mais palatável. Né? Aí eu posso moldar Jesus conforme o meu bel prazer. Né? Jesus era um revolucionário político. Né? Jesus era um camarada que queria quebrar os paradigmas religiosos de sua época. Jesus era feminista porque Jesus andava com as suas discípulas, suas mulheres, que historicamente eu concordo, sim, é verdade, Jesus andava, já foi comprovado que realmente ele tinha um grupo de mulheres que o serviam, que fazia ali tudo mais, concordo, mas Jesus não era só, ele era feminista. Eu não posso pegar um termo do século XX, XXI e aplicar... Né? Um anacronismo. Cruel ainda. Então, assim, quando eu tiro a divindade de Jesus, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. A minha pergunta que é, esse Jesus revolucionário dá conta de toda a realidade? Não. O Jesus feminista dá conta da realidade? Não dá conta. Não. Então, qualquer tipo de Jesus que você colocar, o Jesus moral, bonzinho, ele era amiguinho de todo mundo, ele dá conta? Hippie, paz e amor. Jesus não abria a boca para nada. Não, mas Jesus quebrou tudo. Olha o texto com muito carinho, quando Jesus entra lá no templo. E os filmes, eles não inventam, eles relatam sim. Jesus pega uma zorraga de 3 fios, ele dá chicotada em todo mundo. Ele pega as mesas dos cambistas e vira. E ele quebra tudo. E isso hoje em dia chamariam a polícia por vandalismo. Se eles estivessem aqui na Praça da Sé, chegassem lá na 25 de quebrando tudo... Vou usar um termo moderno. Cancelariam Jesus. Cancelariam Jesus, muito, muito revoltado. Então esse Jesus bonzinho também não dá conta. Tanto é que C.S. Lewis dizia, ou Jesus era louco, porque ele se dizia ser algo, ou alguém que ele não era, então ele era loucão, doidão, pirado, ou Jesus era mentiroso e ele mentiu para todo mundo, porque ele dizia ser Deus e não era, ou realmente ele era o que ele dizia ser. O quê? Deus. Então, se ele é Deus, mas calma aí, Israel só tem um único Deus. Então, são 2 deuses? Não. É um único Deus, só que na relação, na comunhão mais íntima desse ser, tem uma relação amorosa. E essa relação que dá essa distinção. Pai, Filho, Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. Como foi bem mencionado aí, existe um modalismo sabeliano e tudo mais. Nós vamos discutir isso num outro vídeo, que traz a ideia de os 3 modos de Deus aparecer, como se fossem 3 máscaras, né? De uma hora ele aparece como Pai, outra hora aparece como Filho, outra hora aparece como Espírito Santo. Porque a palavra, o termo persona, traria a ideia de que eram as máscaras usadas no teatro greco-romano. Ok. Mas quando eles diziam isso, trazia a ideia da individualidade, trazia a ideia da pessoalidade, ou seja, ele era uma pessoa. O pai era uma pessoa, o filho era outra pessoa. São 2 deuses distintos? Não, porque a comunhão é tão íntima. Eles participam da mesma substância, do mesmo amor, que não são separados. Não é um é o pai longe e o filho longe. É um único Deus.
distinto na pessoalidade e na relação. Porque o pai sempre será pai e nunca será filho. Aí nós já quebramos a ideia de que eles apareciam uma vez de uma coisa ou do outro. O pai sempre será pai e nunca será filho. O filho sempre será filho e nunca será o pai. E o Espírito Santo nunca será o pai e nunca será o filho. Sempre será o Espírito Santo. A distinção se dá na pessoalidade, que um é a pessoa do pai, outra a pessoa do filho, outra a pessoa do Espírito Santo. E a distinção se dá também na relação. O pai se relaciona com o filho, amando o filho. E o filho se relaciona com o pai, amando o pai. Esse diálogo de amor do pai para com o filho e do filho para com o pai é uma relação. O vínculo que se dá é o vínculo do Espírito Santo, que é a terceira pessoa, que liga os três nessa dança amorosa. Que nós vamos falar lá na frente, mas vocês já vão dar um adendo aí. Pericórese, movimento pericorético, é uma dança, é um amor, é uma intercompenetração. O pai está totalmente no filho, o filho está totalmente no pai. Kleber, isso dá um nó na cabeça. Realmente dá um nó. Porque nós estamos falando de trindade aqui, mas lembrando, é um mistério. É um mistério. Deus se revela, mas existe uma dialética em Deus. Deus se revela, mas continua sendo mistério. Porque o dia que Deus se revelar de forma completa, vamos supor, de forma completa, eu domino Deus como um objeto. Se eu olhar para a realidade de Deus, saber tudo como funciona em Deus, eu vou ter domínio sobre. Mas Deus escapa aos nossos dedos. Deus se revela, mas ele ainda continua sendo mistério. Sendo Jesus Deus, quer dizer, sendo que ele não estava louco e nem mentindo, sendo ele Deus, ele orava a alguém, né? Ele falava com alguém. Tanto tem aquela oração que ele fez, eu não oro somente por esses, mas oro por aqueles que virão, né? Ele está falando com alguém. Então, a gente vê um relacionamento na Trindade, né? Stephen Hawking, quando ele fez o livro Estudos sobre o Tempo, ele se questionou quando que havia sido criado, qual haveria sido a primeira coisa criada, né? E justamente, a primeira coisa criada seria o tempo. E ele tirou isso a partir de uma resposta da mesma pergunta que foi feita a Agostinho. Agostinho, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Foi o tempo. Só que existe uma outra coisa interessante. Nós, pensando de uma forma simples, antes de ser criado tudo, o que existia? Então, Deus não parava no universo. Na verdade, nem o universo existia. A única coisa que existia, o único a existir, era Deus. E se Deus era o único que existia, haviam outras coisas que não existiam também. Por exemplo, não existia o espaço, não existia a distância, não existia o vazio e não existia algo além dele mesmo. Então, o que acontece? A única forma de nós pensarmos como seriam três, sendo apenas um, é que antes de existir qualquer coisa, só existia um. Antes de existir qualquer coisa, só existia um. Só que este um era tão poderoso que se relacionava consigo mesmo. Ele se relacionava com ele. Então, nessa de se relacionar com ele, ele se apresentou a nós. E quando foi criado o tempo, aí nós podemos entender a pluralidade desse único Deus, que era impossível antes. Por isso que ele fala, eu sou um, eu sou tal. Por quê? Porque Deus é antes da criação do espaço, antes da criação do tempo, antes da criação do pensamento até. Então, por causa disso, é falado dessa forma. Isso, por incrível que pareça, Stephen Hawking, um ateu, ele conseguia entender que não era impossível existir algo a mais antes da criação de tudo. Mas este mesmo Uno entendia que essa única coisa existente, ela era plural. Só que essa pluralidade só foi possível a partir da criação do tempo, né? Mas eu entendi essa linha de raciocínio, é exatamente isso. Lembra, você falou assim, se nós acreditarmos que ele é Deus, ele falava com alguém. Então, se ele falava com alguém, é relacionamento. Na encarnação, quando nós começamos aqui a falar sobre encarnação, mistério,
você percebe que existe uma relação. Ele chama alguém de pai. Aliás, ele chama alguém de Abá. E Abá é um termo usado ali no aramaico para significar não só papai. Você pode traduzir como papai, papaizinho, porque é a forma mais íntima que um judeu pode chamar o seu pai. Então ele chamava muito íntimo o pai dele. Ele tinha um relacionamento. Ou ele era doido, falava com ele mesmo, né? Ou ele realmente ele tinha um relacionamento com alguém que não era ele. Que é o melhor. Que ele é Deus, mas tinha uma outra pessoa que é Deus e ele estava se relacionando. Que ele chamava de pai. Ok. E aí ele fala de uma outra terceira pessoa. Falou assim, ó. Eu vou para o pai, ó. Eu estou indo para o pai. Mas eu vou mandar um consolador. E ele vai estar com vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Da mesma forma que eu cuidei de vocês, ele vai cuidar de vocês também. Eu não vou deixar vocês órfãos. E ele me glorificará. É um ato inteligível, de inteligência. Existe uma relação. Aí você pega teólogos mais contemporâneos, o Raymond Brown, em seus comentários e vários livros que ele já foi traduzido para o português, ele tem a teoria da ideia a comunidade joanina, né? Ah, não foi o João que escreveu o evangelho e tal, teve a comunidade joanina que produziu. E aquela, ao longo de todo um tempo foi produzido os evangelhos, ok. Isso, eu falando isso aqui é a alegria de uma grande galera aí da teologia, uns teólogos aí, os descendentes aí do liberalismo, salta de alegria quando eu falo um negócio desse. Quando eu falo foi o evangelho, foi João que escreveu o evangelho, tem gente querendo me matar. E tem outro, quando você fala da comunidade. Mas vamos supor, mesmo na teoria da comunidade, pega a teoria das comunidades. Então quer dizer que essa comunidade, que é chamada comunidade joanina, está dizendo, colocando palavras, teve um camarada chamado Jesus, que ele chamava o Deus de pai. E que ele orava o pai. E que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cara, então a comunidade joanina está dizendo isso? Você pode pegar uma teoria do Raymond Brown, você pode pegar... Você tem que entender. Ele é Deus. Se ele é Deus, acabou o assunto. Então, o professor Kleber falou aí sobre quando você tira a divindade de Jesus, você cria um outro tipo de cristianismo. Que a gente comentou aqui no livro, por exemplo, do Roger Olson, o cristianismo falsificado. Na igreja de hoje, brasileira, vamos trazer um pouco a igreja odierna, você percebe que um dos maiores problemas hoje é o neopentecostalismo, que transforma a figura de Jesus Cristo em um mordomo. Jesus Cristo em um gênio da lâmpada, em que você vai à igreja em determinada campanha, em determinado culto, e lá você faz a campanha X, Y, né? E Jesus ele vem, né, para a sua vida e você, digamos, provoca Deus, né, coloca a fé em ação e Deus que está lá, parado de braços cruzados, sem fazer nada, olha para a pessoa e começa a entrar em... Por que eu estou dizendo isso? Só um adendo aí, o professor Kleber disse, essas igrejas não tratam a doutrina da Trindade com o devido cuidado e respeito. Na verdade, eles nem tratam da doutrina da Trindade. Eu desconheço no meio neopentecostal, mesmo que se você olhar lá no credo dessas igrejas, nós cremos, tem lá a doutrina da Trindade, pelo menos eu, nas minhas pesquisas, que eu olho que eu pesquiso bastante o meio neopentecostal, através de rádio, programas de televisão, enfim, desconheço eles tratarem da doutrina da Trindade. Porque aí, fechando isso que o professor Kleber falou, quando eu não trato ela com o devido cuidado e com o devido respeito que ela merece, que ela carece, eu crio um outro Jesus para atender a uma demanda X dentro da religião. Então, esse Jesus, ele só é Deus para atender a minha demanda. Aí, aquilo que o próprio Roger Olson vai tratar, e um pesquisador norte-americano,
E é praticamente nós deixamos de ser teístas, né? E existe o teísmo, o ateísmo e o deísmo, né? O ateísmo é a crença de um não-Deus, é a não-crença, na verdade. Né? O teísmo é aquilo que nós seguimos, a crença em um Deus. Né? Volta lá nos primeiros vídeos que nós fizemos, né? Existe apenas um só Deus. Né? Ó Israel, esse é o Senhor Deus, né? Só existe um. E o deísmo é um Deus distante. Né? É um Deus que ele é aquela famosa teoria do relojoeiro, Deus que fez o universo, colocou suas leis, deu corda no relógio, deixou ele funcionando, virou as costas e foi embora. Então, essa religião moderna hoje, e esse pesquisador americano vai fazer, é o chamado de teísmo moralista terapêutico. Ela já começa também a criar problemas, ela é problemática, porque eu só busco a esse Deus quando eu estou com um problema. Ele influi, inclusive, na espiritualidade do cristão. Ele transforma a nossa espiritualidade numa espiritualidade vazia. Porque eu desconsidero a doutrina da Trindade, eu desconsidero Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu só pego uma dessas pessoas lá da Trindade, um Deus só da Trindade lá, né, que é Jesus, que vai me atender quando eu estiver com algum problema. Então, eu concordo com isso que o professor Kleber falou, mencionou ali, né, de que quando eu tiro a doutrina da Trindade do seio do cristianismo, eu desmonto o cristianismo. Desmorona. Quando eu tiro a divindade de Jesus, ela desmorona. Quando eu tiro a divindade do Espírito Santo, ela desmorona. Acaba com a fé. Aí eu crio uma outra fé, que é isso que o professor Kleber falou, que não existe vácuo de poder. Se eu não tenho uma igreja, se eu não tenho uma denominação que trata com o devido respeito com a história da igreja que foi escrita em 2000 anos e que nela contém a doutrina da Trindade, eu tenho que substituí-la por algo. E aí eu substituo por uma religião, né? Self-religion, né? Self-service religion, uma religião que vai me servir. E aí nascem todas essas seitas, né? Testemunho de Jeová, o unicismo, o homilismo, surgem essas igrejas neopentecostais que transformam Deus num servo, não o Senhor da história. Só esse pequeno adendo aí. A minha pergunta é, isso que vai ser colocado no lugar é cristianismo? Eu diria que não. Em nenhum momento eu estou dizendo que Jesus... eu não estou querendo dizer que Jesus não atenda a certas coisas. Eu vou dar um exemplo. Jesus é a favor do pobre? Sim, ele é a favor do pobre, ele vai ajudar o pobre. Ele sempre ajudou o pobre, o necessitado, o órfão, como Deus de Israel sempre exigia. Vamos ajudar o pobre, o órfão e a viúva. Ok. Jesus quebrou alguns paradigmas políticos em sua época? Sim, eu concordo. Jesus colocou a mulher num status onde ela não tinha naquela época, mas ele colocou? Sim, eu concordo. Mas não é só isso. Eu não posso fazer um reducionismo, reduzir o cristianismo, a fé cristã a só isso. É muito mais do que, eu sempre digo, não é só isso, é muito mais do que isso. A barca tem acesso, mas transcende a isso. Qual é o problema das teologias hoje? Teologia asiática, teologia negra, teologia da libertação, teologia feminista, e aí até a teologia queer, tudo que você imaginar, as quais eu, como teólogo e cientista da religião, respeito. Em nenhum momento eu estou querendo questionar isso. Esse não é o problema. Só que eu não posso parar aí. Qual é o problema dessa teologia? Elas param por aí. Eu vou fazer uma teologia negra. Aí você trabalha a ideia do preconceito, a ideia da negritude e tal. E eu assino embaixo. Mas parece que Cristo só veio para isso, para resolver esse problema. Como diz um teólogo que me falhou a memória, ele diz o seguinte: Jesus, ele ama o pobre, mas ele ama o rico também, porque dá a entender que só ama o pobre vai para o céu, e o rico,
que tem fé em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, ele não vai para o céu não, porque Deus só gosta do pobre. Parece que existe essa ideia, né? Jesus é a favor do pobre necessitado. E daí entender que aquele cristão que é de classe média alta e rico, ele não pode ser cristão, porque ele é rico. Não necessariamente. Ele pode ser rico, ter um coração convertido, usar da sua riqueza para a glória de Deus. Hoje, no serviço onde eu trabalho, um amigo meu da presbiteriana, nós estávamos dialogando isso. A pessoa pode ser rica, ser abençoada financeiramente e usar todo aquele bem financeiro que ele tem para a glória de Deus. Lembra que Paulo fala, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não posso usar a teologia cristã para satisfazer uma ala só de um problema social. Ela transcende, não é só um problema social, é um problema estrutural, é um problema ontológico. Algo nos atingiu, algo atingiu a raça humana, e isso que atingiu a raça humana, o homem é um ser caído. Não tem aquela passagem que diz, fala, por que essa ânsia de você estar perto dos seus amigos, bebendo de bem com a vida, por que te traz alegria? Por que te produz sorriso? Porque existe algo no ser humano que anseia por comunhão, anseia por relacionamento. O homem não é um ser solitário. Gadamer, filósofo do século XX, dizia, o homem não é uma ilha sozinha. Então, eu quero dizer para você o seguinte, essa ânsia é porque temos um problema ontológico em nós, e só pode ser resolvido em Deus. Só Deus sacia essa ânsia nossa de comunhão, de família, e essa ânsia de viver para sempre, mas não viver sozinho, viver com alguém. Esse ser, esse alguém, esse outro é o Deus. E esse Deus é também comunhão. Lembra que o autor bíblico de Gênesis fala, né? Não é bom que o homem viva sozinho. Qual é o parâmetro que Deus tinha para dizer que o homem não poderia viver sozinho? Sim. Qual o parâmetro? Ele mesmo, ele tinha que ter um referencial. Por que Deus falou que o homem não era bom viver sozinho? Por quê? Qual o parâmetro que a divindade tinha? Ele. Porque se ele for um ser solitário, como no islamismo propõe, um monoteísmo estrito, solitário, sozinho, ele não poderia dizer para o Adão, não é bom que o homem viva só, porque ele não tem parâmetro. Ele não sabe o que é ele não sabe o que é ter comunhão, ele não sabe o que é ter alguém. Então ele não sabe dizer se é bom ou não. Qual é o referencial de certo ou errado, de bom e mal para Deus ver que o homem estava sozinho? Ele mesmo. Porque ele sabe que o mais importante é a comunhão. Na bênção apostólica, nós vemos as 3 pessoas são vistas, segundo Coríntios 13, 14. Diz assim o texto bíblico, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A minha pergunta é que você faz, você olha um texto bíblico desse, por que Paulo menciona a graça do Senhor Jesus, né? Ele está falando de Jesus, né? O favor, graça, favor de Deus, do Senhor Jesus, e o amor de Deus, né? E a comunhão do Espírito Santo. Se só na mentalidade da igreja primitiva só tinha a ideia de um único Deus, ele não ia falar de Jesus. Porque ele, como o cristianismo nasce do seio do judaísmo, seria uma idolatria. Seria uma idolatria. Então, por que ele fala do Senhor Jesus e por que ele fala da comunhão do Espírito Santo? Isso é importante. Então, nós vemos as 3 pessoas na bênção apostólica que todos fazem na Igreja Evangélica Pentecostal. No finalzinho do culto, sempre tem a bênção apostólica. E já teve pessoas que perguntaram para mim, por que da bênção apostólica? Primeiro, porque está no texto bíblico e porque menciona as 3 pessoas da divindade. Na Bíblia, é mencionado os mesmos atributos para as 3 pessoas. Eternidade. Vamos falar de eternidade. É um atributo. Eternidade. É um atributo que só Deus pode ter esse atributo. Em Salmos 90, vemos o Pai. 90, versículo 2. Apesar que Salmo não tem versículo, mas só para vocês entenderem. 90, versículo 2, tem lá falando sobre a eternidade. No Salmos 90 diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo mesmo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, nós vemos o Filho. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha isso, falando do Filho, é o princípio e o fim.
É o que era, o que é, o que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Ele se identifica com o próprio Deus. João, capítulo 1, versículo 2, vemos. E ele estava no princípio com Deus. Ele estava lá no princípio com Deus. Mas calma aí, se ele não é Deus, como que ele estava no princípio com Deus? Deus não é um ser eterno? Sim, Kleber. Sim, como eu digo. Sim, professor Kleber. Deus é um ser eterno. Ok, se ele é um ser eterno, por que João diz que o filho estava lá com Deus no princípio? Sabe por que eu estou rindo? Porque muitas as pessoas falam do João, capítulo 1, e não percebe essa dinâmica, essa graça, essa beleza. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí você para pensar. Vamos usar um pouco de lógica. Deus é um ser eterno. Sim, ele é eterno. Mas se ele é eterno, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, é um instante só na eternidade. Eu gosto desse conceito. Eternidade é um instante só. Então por que o filho estava com ele lá? Se ele estava com ele, porque o filho também é eterno. Aí eu fico me perguntando, tem gente que fala assim, não, mas o filho foi criado. Não, mas se ele foi criado, teve um momento que ele não existia. Mas por que estava escrito que ele estava no princípio com Deus? Então, se ele estava no princípio com Deus e Deus é um ser eterno, não teve um momento que o filho não existisse. Não existisse. Sendo assim, os proponentes do concílio de Nicéia estavam certos. Ele foi gerado desde toda a eternidade. Então você percebe que o concílio de Nicéia é mais bíblico do que a gente pensa. Tem gente que fala assim, não, o concílio de Nicéia lá, Kleber, ele era muito filosófico. Não, ele é mais bíblico do que a gente pensa. Em Miqueias 5:2 diz assim, ó. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Miqueias devia estar doido quando escreveu isso, né? Não, mas essa profecia, claro, cumpriu em Jesus antes, cumpriu em Jesus. Então ele está falando. O que ia governar é quem? Aquele que desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Em Hebreus, vamos falar do Espírito Santo. Em Hebreus, a Epístola aos Hebreus, do autor desconhecido, Hebreus 9:14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Que era uma pergunta. Olha aí. Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Então, assim, olha, eu fico imaginando que tem tantos textos bíblicos e temos também poder infinito. Poder infinito. Pai. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o poder de Deus. Aí diz lá no Filho, 2 Coríntios 12:9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É o poder de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 1:5 diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Continuando, onisciência. Olha, o termo onisciência, todo mundo sabe que Deus é onisciente. Todo mundo diz. Se você perguntar para qualquer um na igreja ou no mundo acadêmico, Deus é onisciente. Até um princípio filosófico, quando alguém vai questionar a existência de Deus, eles dizem assim: se Deus existir, ele tem que ser onisciente. Que é um atributo perfeito. Se Deus é perfeito, a onisciência é um atributo perfeito. Ou seja, ele tem um conhecimento e tem onisciência de todas as coisas. Então vamos lá. Em Jeremias 17:10 diz assim, ó:
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então, o Pai, ele sonda, esquadrinhar é prescrutar, é olhar parte por parte dos corações dos rins, ou seja, na totalidade do ser humano, para dar a cada um segundo os seus caminhos. Ou seja, nada está oculto a Deus. Deus pesa todas as coisas segundo o que ele olha lá no coração. No Apocalipse capítulo 2, versículo 23, diz assim sobre o Filho: e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Lógico, um grande pesquisador de literatura vai falar, não, o autor do Apocalipse, que não foi o Evangelho de João, aqui eu estou agradando aqui uma ala da teologia aqui, tá, gente? Sim, sim. Tem o pessoal vai falar assim, não, o autor que não foi João, o evangelista que escreveu o Apocalipse, foi um outro João, ele usou de algumas passagens do Antigo Testamento e outras do Novo para formular a sua linguagem apocalíptica. E ele, nesse requisito, ele está usando lá as passagens de Jeremias. Ok, beleza. Só que tem um porém. Se eu acreditar que o Apocalipse é uma revelação de Deus, eu tenho que entender que essa fala é de Jesus. E Jesus está dizendo que somos corações dos rins. E é um atributo que só o Pai tinha. E ele está dizendo que também tem esse atributo. Em 1 Coríntios 2,11, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Que nele está? A pergunta. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Em outra passagem diz, o Espírito de Deus que sonda até as profundezas do próprio Deus. Então, o Espírito Santo também consegue fazer essa sondagem. Então, olha, o mesmo atributo é colocado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não tem como fugir disso. E aqui eu poderia ficar a noite inteira, onipresença. Em Jeremias 23, 24 diz, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Em Mateus 18, 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. No Salmo 139, falando do Espírito, para onde me irei do teu Espírito? E para onde fugirei de tua face? Lógico, é um paralelismo, né? Ele está falando do Espírito do Senhor e da face do Senhor. Tudo bem, tem muito exegeta que vai falar, Kleber, você como teólogo devia entender que essa frase aí é uma repetição, né? O Espírito e face seria trazendo a ideia da mesma coisa, ele repete para dar ênfase. Ok, eu concordo com você, mas é para onde irei do Espírito de Javé. Se Javé tem um Espírito, não dá para fugir, porque ele é onipresente. Não tem um lugar onde eu possa ir que o Espírito de Javé não esteja. Ok? Vamos lá. Santidade. Nós gostamos de dizer que Deus é santo, que Deus é Kadosh, ou Kadoshim. Vamos lá, ó. Kadosh, santidade. Apocalipse 15, versículo 4, lembra que santo em grego é agios. Diz, quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Em Atos 3,14, diz, mas vós negastes o santo e o justo, fala de Jesus, e pediste que se vos desse um homem homicida. Em Isaías 6,3 diz, e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Apesar que esse versículo aqui não ficou tão claro a respeito do Espírito, mas lembrando, como o professor Valdir já mencionou claramente, que esse texto é usado no capítulo lá de Isaías, esse é usado tanto aqui como no Evangelho, e lá em Atos Paulo identifica
como o Espírito Santo. Lembrando, não são três pessoas separadas, não são três formas de aparecer, não. Esse texto quer mostrar que quem está se revelando aí para Isaías é o Deus uno e trino. Quando nós falamos que Isaías 6, no Antigo Testamento é mencionado que é o Pai, Javé, e que no Evangelho é mencionado que é o Filho, e que em Atos dos Apóstolos Paulo fala que é o Espírito Santo, não é para mostrar que eram três deuses ou três máscaras, mas para identificar que quem se revela para Isaías é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou sendo aqui redundante, mas vou falar mais uma aqui, só para não perder, como dizia aí os velhos, não perder a piada. Verdade. O conceito de verdade, né, que Deus é a verdade, que Deus é o Pai da verdade, é atribuído às três pessoas. Ó, o Pai, em João 7,28 diz: e clamavam, pois, Jesus nos templos, ensinando e dizendo: vós conhecei-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, ao qual vós não conheceis. João 14,6 disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 João 5,6 está escrito: esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Os vários atributos são mencionados ao Pai, mencionados ao Filho e mencionados ao Espírito Santo. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela não quer mostrar que existe três deuses. Ela quer mostrar que existe um único Deus. Só que esse único Deus, quando se revelou, ele se mostrou como um mistério. Um mistério qual, Kleber? Um mistério de relação. Um mistério de comunhão. Um mistério de três pessoas distintas se relacionando nele. É isso que eu quero enfatizar. Porque, senão nós ficamos aquela, sabe? Não, eu acredito, alguns, não vou dizer todos, o professor Edmar é o grande especialista sobre o unicismo, mas existe uma ala do unicista que eles acreditam, principalmente aqueles da década de 60, de 70, 70, 80, que surge lá nos Estados Unidos, que diz que, não, nós acreditamos que Deus é trindade. Mas aí, ao longo do tempo, eles começaram, né, a fazer as suas alterações. Então, hoje, há uma ala unicista que diz, não, o judaísmo unicista, sabe? Não, eu acredito que existe Deus, mas ele não é uma trindade. Aí tem gente que fala assim, ó, eu conheci um amigo meu unicista que ele disse assim, ó, Jesus, para mim, Deus é trindade, mas Jesus não é Deus. Então tem doido para tudo, tem gente para tudo hoje em dia. Então, qual é o perigo? Eu falar que eu acredito na trindade, mas eu acredito que Jesus é Deus. Só que tem um problema. Se eu tiro a divindade de Jesus, eu desmonto a doutrina da trindade, porque ela é fundamentada na ideia de que Jesus é Deus. Eu quero deixar isso claro. Se eu questionar a divindade, eu questiono toda a doutrina. Mais uma vez, Kleber chato, repete novamente. A doutrina da trindade, ela nasce da ideia de que quando Jesus se revela como Deus, se Jesus não é Deus, não tem doutrina da trindade. Mas se Jesus é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a mensagem central sempre foi do cristianismo, até no meio, né, evangélico mais recente, por exemplo, a questão de que Jesus Cristo salva, cura, batiza do Espírito Santo e leva para o céu, né, e Jesus voltará. Né, o quadrilátero, eu acho que é wesleyano, você vai ver no meio reformado a pregação, né, na linha mais calvinista, a questão da justificação, a questão da santificação, a questão da expiação. Você vai ver esse enfoque no meio do seio cristão, a doutrina da salvação em Cristo Jesus. Então, o cristianismo tem seu bojo esse diferencial. Existe um Deus e esse Deus salva. E ele salva do quê?
salva primeiro de nós mesmos, do nosso pecado, né? Da nossa queda, em que nós pecamos lá nos nossos pais, lá no Éden. E quando você desmonta, você tira a Trindade, você está mexendo no núcleo central da fé cristã, que é a salvação em Cristo Jesus. Sim. Porque quando eu afirmo que Jesus não é Deus, eu afirmo que Jesus não pode nos salvar. Sim. Primeira coisa. Então, isso é extremamente grave, porque eu vou pegar um outro evangelho, que é aquilo que Paulo vai alertar, né, que ainda que um anjo do céu desça e pregue um outro evangelho diferente desse que nós anunciamos, seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. É algo bem forte. Eu quero ler aqui um texto, já que hoje é sobre textos do Novo Testamento, então eu vou ler aqui o 1 Pedro 1 e 2. Quando Pedro ele começa a escrever sua carta, ele fala assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, vírgula, na santificação do Espírito, vírgula, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nesse versículo aqui, ele engloba a doutrina, né, de maneira, uma síntese, de uma maneira resumida, a doutrina da salvação, que é a fé central, né, o pilar central da fé cristã, que que existe um povo que foi eleito por Deus na sua presciência, lá na sua eternidade, povo que ele elegeu, e aqui não estou falando de calvinismo, nem de arminianismo, não estamos entrando nessa questão, eu estou falando que existe sim um povo que ele escolheu e que ele determinou segundo os seus preceitos, seus propósitos, para a salvação. E estes mesmos foram também na santificação do Espírito Santo. Então, quer dizer que existe um Deus Pai que opera na eternidade, escolhendo os seus eleitos. Existe um Deus Espírito Santo que trabalha em nós, durante a nossa caminhada terrena, na questão da santificação. E a santificação não é eu que opero, é o Espírito Santo que opera em mim. É ação sempre externa, nunca é uma ação interna, de dentro para fora. Alguns fazem essa confusão e acreditam que é uma ação minha que me santifica. Eu posso desejar a santificação, mas eu nunca consigo. Eu só a consigo porque o Espírito Santo de Deus que opera em mim, porque a Bíblia vai falar que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não é um convencimento a partir de mim, é um convencimento externo. É sempre uma ação que vem de Deus, vem de lá para cá. E essa obediência, e tudo isso para a obediência a Deus. Então, quer dizer, toda a espiritualidade, todo o cerne da fé cristã, tudo aquilo, o meu caminho com Cristo aqui na Terra, é uma ação da Trindade na minha vida. É o Deus operando a salvação em mim, é o Espírito Santo operando em santificação, tudo isso para que eu... Porque tudo isso foi aspergido sobre a minha vida o sangue de Jesus Cristo, que está falando do sacrifício de Jesus na cruz. Então, né, você falou aí, quando o professor Kleber, sobre a pericórese, né, pericorese, a dança da Trindade, você percebe a dança da Trindade na salvação. E é o cerne da pregação cristã. Hoje nós falamos de igrejas evangélicas no Brasil que deixaram de pregar a salvação, que prega bênçãos e outras coisas mais, nós sabemos que alteraram o evangelho, deixaram de pregar justamente porque deixaram de entender a questão da Trindade dentro da fé cristã. Deixando de entender a Trindade, deixando de obedecer, de seguir essa doutrina, eu deixo de lado o principal pilar, que é pregar a salvação em Cristo Jesus. Só uma questão, falar rápido, que está acontecendo no mundo acadêmico também, principalmente agora aqui no Brasil, que eu percebo, né? Professor, né, você vai vendo o que está fervilhando no mundo acadêmico e tal. O que acontece? Tem autores que estão bombando no nosso meio, né? Que estão sendo traduzidas e tal.
eu acho importante, e é um autor que eu gosto bastante, né? O N.T. Wright. Mas, assim, eu estava comentando com um colega meu, a gente precisa prestar bastante atenção. Porque muitas das vezes um teólogo, ele levanta algumas propostas, ele quer refletir. Afinal de contas, teologia é isso, é reflexão sobre a fé. E eu acho que o dogma, né, como diz um teólogo chamado Sesboé, o dogma é dinâmico. Existe um dinamismo no dogma. Então, ele não está estático, parado. Então, como ele é fruto de uma reflexão, ele está em constante movimento. Então, o cristão está refletindo sobre aquilo que alguém refletiu. Então, é um pensamento do pensamento. Então, ok, você pode refletir, pensar sobre os grandes dogmas, pensar, questionar e tudo mais, é válido no mundo da teologia. Mas sempre vai surgir um teólogo dando uma nova proposta, dando novos contornos, e aí beleza. O que está acontecendo? Vamos supor, eu estou dando um exemplo, tá, gente? E bem raso aqui, não estou entrando em profundidade e tal. Teólogos como o N.T. Wright dão propostas sobre a queda. Então, assim, é uma proposta que você pode ler, fazer críticas, pegar algo bom, rejeitar algo, aceitar algo, e é isso. Não passa disso. Por quê? Porque qual é o perigo que pode acontecer comigo? Eu tirar uma tradição de 2000 anos, rasgar tudo, jogar fora e pegar a proposta do N.T. Wright e falar assim, essa é a proposta verdadeira. Ó, o N.T. Wright, eu acredito, se eu estivesse conversando com o velhinho agora, eu acho que ele concordaria comigo. Eu tenho certeza, por ele ser um anglicano, por ele cuidar sabe? Então, assim, eu tenho certeza que ele concordaria comigo. Pegar toda uma tradição de 2000 anos e jogar fora e falar, ó, agora o que o N.T. Wright falou, ele tá dando a interpretação correta, isso é um perigo. Só que aqui no Brasil, como nós somos fundamentalistas para tudo, né? Tem gente que chama nós, ortodoxos, de fundamentalista. Mas tudo aqui no Brasil é fundamentalista, não tem jeito. Até para ser liberal você é fundamentalista. Porque dá a entender que só aquele determinado autor tá certo e 2000 anos de cristianismo está errado. Não é? Joga tudo fora. Agora, o que o N.T. Wright está falando está correto. Ele dá uma proposta, ele dá a entender na obra dele, que ele não é muito claro, uma das obras que eu estou lendo dele, quando a Revolução começou. Ele dá a entender de que, na verdade, o pecado, ele levanta questionamento sobre o pecado original, né? O conceito de pecado original. De que não houve uma queda, o problema não é uma queda, mas a princípio o que houve ali no Éden foi uma idolatria. E o pecado principal seria idolatria. Em consequência desse pecado, da idolatria, veio a consequência de todos os outros. Isso é um perigo. É uma boa proposta? Dá para você pegar algumas coisinhas? Ok. Mas o Billy não trabalha essa proposta? Não entendi. O Billy não trabalha essa Dale Locke, que escreveu Você é Aquilo que Adora? Não é ele também que trabalha essa questão? Eu não vi na obra dele, mas possa ser que seja isso. Eu não lembro. Eu tenho essa obra, mas não lembro ele falando. Só que o perigo de ser idolatria, o conceito de idolatria, porque, vamos supor, vamos pegar a narrativa bíblica. Deus está se comunicando com o homem. Ele impõe para o homem uma regra. Ele impõe para o homem uma regra. Ele dá liberdade para ele. Ó, você é livre. Pode comer do que quiser. Só desse que não. Porque Deus está protegendo ele. Ó, não coma disso. Eu coloco o pecado à tua vista para dizer, ó, esse é o perigo real, para você não ser enganado. Não coma disso. O homem escolhe pecar. Ele escolhe pecar. Ele escolhe deliberadamente ser autônomo. Na verdade, eu ia uma vibe diferente do N.T. Wright. Não foi idolatria. Foi o desejo de ser autônomo, de viver sem Deus. E esse viver sem Deus implica necessariamente desobedecer à lei de Deus. Então, eu não digo que o pecado adâmico foi um pecado moral, mas um pecado de autonomia. Mas essa autonomia implica em desobedecer à lei de Deus. Foi uma rebelião. Por isso que eu gosto de enxergar o pecado original como uma rebelião contra Deus. Eu me rebelo contra ele e me torno autônomo. Quando você... tá aí o Edmar, engenheiro, você também trabalha. Vocês são tudo especialistas aí. Vocês podem me corrigir.
quando o camarada está numa empresa, manja muito daquele assunto, ele pode falar, ó, a partir de hoje eu me demito, eu vazo, não quero mais vocês, eu não quero, porque eu sei fazer isso e eu vou criar minha própria marca, eu vou fazer tudo sozinho. Ele não está querendo ser autônomo? Eu não quero ter vínculo com aquela pessoa, eu quero ser autônomo, eu vou trabalhar por mim mesmo. Então, quando Adão ele pecou, ele se tornou autônomo. Para se tornar autônomo, eu tenho que me rebelar contra Deus, porque eu não quero ter vínculo com aquela lei. Eu quero ser lei para mim mesmo. Então você percebe que, e aí, necessariamente, o segundo passo é a idolatria. Porque se eu não adoro a Deus, eu adoro qualquer outra coisa. Eu acho que é nessa pegada que o Billy trabalha. Você é aquilo que adora. Se eu fui feito para adorar e não adoro a Deus, eu adoro qualquer outra coisa. O que eu estou querendo dizer com esse vídeo aqui, no finalzinho aqui para vocês? É de que tomamos cuidado, que os autores são importantes. Eu falei isso para um colega meu. Na teologia, se lê de tudo e retém o que é bom. Ah, Kleber, você está dizendo que o N.T. Wright não presta para nada? Não. Leiam, pesquisam, façam resenhas. Fichamento é importante. Mas, lembrando, é apenas mais uma proposta. É apenas mais uma proposta. Porque dentro dessa proposta tem algumas problemáticas. Se você dá uma pintada aí no pecado original, coloca a ideia da idolatria e tudo mais, tem algumas implicações lá na ideia da encarnação. Tem na ideia lá, por que Deus veio? Por que Deus assumiu nossa humanidade? Você vai entrar em problemática lá na frente. Por isso que eu queria terminar esse vídeo assim, ó. Tem muita obra boa surgindo no Brasil. Leia de tudo. Retenha o que é bom. E não largue, não abandone a tradição. A tradição, ela... Sabe por que ela é boa? Porque ela durou 2000 anos. Se ela não fosse tão boa assim, eu já tinha abandonado no primeiro século. Mas ela perdurou. Se ela perdurou... E Deus viu que a tradição era boa. E Deus disse, no primeiro século, haja tradição. E a tradição se fez. E viu Deus que era bom. Por quê, Cleber? Porque tá 2000 anos e ele não trocou até agora. Tá bom? É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Amém. Beleza, vou parar aqui, ó. Para aí.